Você mesmo que me assiste, já deu o like aqui embaixo? Já deu 2 treinos na vida? Enfim, ficam aí as perguntas. Vamos falar hoje aqui sobre Queco. Essas 2 perguntas não tem nada a ver, mas são importantes, tanto dar treinos quanto dar likes. Vamos falar sobre Queco, atacante que interessa ao Fluminense, que por sinal o Fluminense já até fez proposta por ele e que está no Goiás atualmente. Giro de notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda, guerreiro e guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou também tricolor de coração. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e, claro, passe no OneFootball. O link está aqui na descrição, porque você precisa de notícias? Precisa, né? Às vezes é necessário uma notícia e tal, saber informações do Fluminense. Bem, então, novidade. O OneFootball pode te dar todas essas notícias. Aperta no link que está na descrição. Você vai ter um mundo de placares ao vivo, campeonato francês de graça, campeonato alemão de graça, notícias do Fluminense. É ótimo o mundo com o OneFootball. Passa no link que está na descrição e faz o download. Vamos embora falar de Queco, atacante do Goiás de 28 anos. Eu estou com a minha colinha ali para não errar nada. Está atualmente, argentino, né? Está atualmente no Goiás e tem 2 gols na temporada. Por sinal, fica o destaque que os 2 gols marcados por ele, um foi logo na estreia e outro logo depois da estreia. Ele chegou nesse ano em janeiro ao Goiás. E bem, ambos foram contra a Anapolina, né, no Campeonato Goiano. No Brasileirão, é de fato assim, um dos destaques do Goiás no Brasileirão, mas ainda não fez gols. Ele que é um ponta de velocidade. Bem, trazendo primeiro agora, trouxe um breve resumo do que é ele, vou falar mais daqui a pouco, mas agora trazendo um apanhado das negociações. Queco tem 28 anos, é argentino e o contrato dele com o Goiás foi assinado em janeiro até dezembro, ou seja, a partir de janeiro do ano que vem ele está livre para negociar com outros clubes. Bem, o Fluminense está negociando diretamente com ele, não está negociando com o Goiás. Então, assim, o primeiro argumento que muita gente utilizou é, pô, no Goiás mesmo tem outros jogadores melhores. Não faria tanto sentido que o Fluminense não está negociando com o Goiás, está negociando diretamente com os jogadores. Então, teriam que ser jogadores que tivessem acabando o contrato, assim como o Queco. O Fluminense, essa informação que eu dei primeiro é informação do Globoesporte.com, agora uma informação do Netflu. O Fluminense já fez uma proposta pelo jogador, já chegou a fazer uma proposta ao jogador, na verdade, né, para contar com o jogador para o ano que vem, já fez uma proposta para ele, só que ela foi recusada, porque tanto o salário quanto o tempo de contrato não agradaram ao jogador e aos representantes. E por que o salário dificilmente vai agradar? E eu acho até que essa negociação não vai muito a fundo. Por quê? Hoje, Queco recebe no Goiás, o contrato que ele assinou em janeiro foi fixado em dólar. E bem, a gente sabe que de janeiro para dezembro o dólar deu uma leve subida, né? Para quem não sabe, começou a R$4, R$4,5, R$4,6 e já chegou a quase R$6 e agora voltou a um panorama ali de 5,40, mais ou menos 5,50. Ou seja, teve uma subida aí de quase 40% ao longo do ano. Um contrato de, sei lá, 100 mil de salário virou quase 150 mil de salário, ou seja, essa variação e esse contrato atual de Queco em dólar se torna inviável. O contrato que ele assinou em janeiro, se ele receber a mesma coisa no Fluminense, já se torna inviável pela variação cambial. Bem, então esse é o panorama atual da negociação. O Fluminense já fez uma proposta para o jogador, foi recusada pelo jogador, tanto o salário quanto as bases do contrato em relação a tempo, e bem, não temos notícia de que já foi feita uma contraproposta, alguma coisa. Eu acho que essa negociação não vai caminhar tanto por causa desse fator do dólar e do tempo de contrato, mas e a reação da torcida e tal, não querendo o jogador, isso eu acho que não faz tanta diferença também não, as reações de redes sociais. A diretoria não parece se mover por reação de redes sociais não, tanto para o bem quanto para o mal. Mas bem, falando sobre Queco, eu fiz algumas anotações ali. É um dos destaques do Goiás. Você pode incluir ali alguns outros jogadores. Eu confesso, eu não acompanho o Goiás diretamente, né? Acho que, sendo até sincero, os jogos do Goiás têm sido um dos mais chatos do Brasileirão, né? Acho que poucos times superam os jogos chatos do Goiás. E bem assim, então é um time muito fraco, é um time que já 99% das pessoas já dão como rebaixado no Brasileirão. Então assim, ser um dos destaques desse Goiás não é necessariamente um mérito. É óbvio que ser um dos destaques do Goiás é quase uma obrigação.
Tu vai pegar aí o goleiro Tadeu, que é o desejo de muita gente. Pô, Tadeu tá no Goiás há um bom tempo, tá indo bem e que a hora certa de tentar contratá-lo seria agora. Caso a gente não tivesse um goleiro bom no banco, seria a hora até da gente averiguar isso daí. Mas bem, no caso específico de Queco, a gente tem que lembrar de algumas outras coisas, como por exemplo, é o que eu ia falar, ser destaque do Goiás. O Goiás está quase que sendo rebaixado para a Série B ainda, jogando a Série A, né? É tipo o Lucão também foi, e fez muito mais gol que Queco, inclusive, até por jogar centralizado. Foi destaque do Goiás e o Fluminense não jogou. E não jogou porque as oportunidades que teve foi muito mal. Então assim, não é um parâmetro para a nossa situação agora. E por que eu estou trazendo esse ponto? Para jogar o Brasileirão que a gente jogou em 2017, 18 e 19, porque 16 a gente briga lá em cima, né? Terminar em 13º é circunstância de tabela. Se olhar a tabela do Brasileirão 2016, você vê que o Fluminense com uma vitória terminava em 8º, 7º, sei lá. Então assim, para dizer 2017, 18 e 19, esse Brasileirão que a gente jogou, que é o Brasileirão que a gente só escapa do rebaixamento faltando 2, 3 rodadas ou uma rodada, como no caso de 2019, bem, no caso de 2018, aliás, né, que foi o que a gente escapou na última rodada com o América Mineiro. Para esse Brasileirão, seria mais do mesmo contra Taqueco. Seria mais uma tentativa. Quer o exemplo? O que Everaldo tinha feito em 2018 até chegar ao Fluminense? Vinha de uma Série B boa pelo São Bento. Não era também nada disso tudo. Ele chegou, foi importante num determinado momento do Fluminense, e foi tão bem no Fluminense que saiu subindo pro Corinthians, né? É óbvio que depois chegou no Corinthians e não se encontrou lá até agora. Mas você vê que ele foi bem até no Fluminense e foi útil em vários momentos. Então assim, para aquele Brasileirão serviria, valeria ele dar uma olhada. Mas o Fluminense, nesse momento, ele se colocou num degrau acima. Para poder usar essa expressão que ficou muito marcada negativamente, subir de patamar, o Fluminense precisa mudar essa cabeça. O Fluminense parece uma pessoa que não tem dinheiro direito, etc. E aí ela fica rica e ela quer comprar coisas que nem fazem mais sentido para ela, de quando ela não tinha dinheiro. Enfim, o Fluminense parece que ele subiu de patamar, tá olhando agora para Libertadores, tá pensando em contratação de Libertadores, olhando para um mercado e para jogadores e da forma como gere, como se fosse brigar pelo rebaixamento em 2021 de novo. E aí assim, por que eu tô falando isso? Porque, no caso do Fluminense hoje, você tem Marcos Paulo, que tem notícia daqui a pouco sobre ele aqui no canal, e tem Luiz Henrique já no profissional, e já jogando, né? Já jogando habitualmente, já incorporados ao elenco profissional. 2 com menos de 20 anos, né? Os dois têm 19, fazem 20 ano que vem, chegam à idade em que eles deveriam subir para o profissional, né? Com 20 anos. Então, a partir do ano que vem, a gente pode começar a provar um pouco mais deles. O Fluminense tem apostas em Michel Araújo e Fernando Pacheco, se a gente for olhar em relação a apostas de jogadores que a gente pagou dinheiro e espera que eles rendam em campo e quem sabe renovem o contrato e rendam dinheiro depois. Mas já tem essas duas apostas que eram muito bem avaliadas antes de chegarem. A gente tem Caio Paulista, por exemplo, que eu acho que se inclui ele num grupo com o Luca, mas forçando um pouco, mas no sentido de Caio Paulista ser um jogador que a gente viu, um analista com muita boa vontade olharia um bom futebol dele no Avaí, mas é um jogador que está num mercado bem abaixo, que é como o Queco, inclusive, só que o Caio Paulista é bem mais novo. E aí você traz o cara e se ele render ok, se ele não render, você dispensa. E no caso do Caio Paulista está nesse esquema ainda. Então trazer um Queco seria trazer um novo Caio Paulista. Só que em definitivo o Caio Paulista é emprestado e já muito mais velho. A gente tem um outro cenário também, que é um cenário de base. John Kennedy, Miguel, Gabriel Teixeira, entre muitos outros, Samuel Granada é mais centroavante, enfim, mas citando até esses 4, né? São jogadores que estão aí na boca para subir pro profissional, no caso de Miguel já está incorporado, mas enfim, naquela maluquice que a gente sabe, e que, se você contrata Queco, Caio Paulista, e aí não deu certo, você traz Lucão, e não deu certo, e você vai enchendo o time de jogadores que são apostas, que gastam dinheiro e que são apostas muito grandes. O que eu quero dizer com apostas muito grandes? Que a odd da aposta tá 15-1, não tá 3-1, tá 15-1. E o Fluminense fica enchendo esses jogadores, e aí garotos recebendo pouca oportunidade, jogam migalhas de jogos e vão desanimando até serem vendidos por €1 milhão pro Liverpool. É o caso que aconteceu com o Marcelo Pitaluga? Ele era muito novo ainda, mas é um caso que pode acontecer com o Marcos Felipe.
Um goleiro que tá aí jogando bem há muito tempo, jogou muito na base, foi goleiro de seleção brasileira, etc. E aí não subia pro profissional porque tinha Júlio César e Cavalieri. Aí Cavalieri sai, Júlio César é o titular, pô, é óbvio, tá ali direto. Aí Júlio César sai, Rodolfo vira titular. E você contrata Genor pro banco. Olha o Queco vindo aí, né? E aí você contrata Genor. E aí sai Rodolfo, por doping, a Genor entra na garranada, você contrata Muriel. E aí Muriel vai muito mal e você mantém Muriel. E Marcos Felipe vai ficando e uma revelação da base vai ficando de fora. Planejamento. Eu não vejo hoje. Queco pode chegar no Fluminense e joga muito bem. Assim como o Fluminense, nesse momento que eu tô gravando, tá perdendo pro Porto Vitória no Sub-17 na estreia da Copa do Brasil, sendo eliminado. Se você fosse para algum site de aposta que tenha Sub-17 e fosse ver as odds, provavelmente o Porto Vitória estaria pagando 15-1, 20-1 para uma vitória. Venceu. Se jogar 10 vezes esse jogo, talvez o Fluminense vença nas outras 9. Eu não sei, pode ser que esteja vencendo, inclusive eu tô gravando no meio do jogo. Tava editando aqui e gol do Fluminense. Deixa eu tirar esse áudio aqui. Tava editando, gol do Fluminense, viramos o jogo. Kaique, que tá jogando esse moleque. 2 gols dele. Bem, só pra avisar aí que esse cara aqui falou que a gente tava perdendo, mas de fato a gente tava perdendo enquanto tava gravando e enquanto estou editando o vídeo já viramos o jogo. Mas a questão sobre Queco vale do mesmo jeito, tá? Só pra avisar. Queco pode dar certo? Pode, mas tem tudo pra dar errado. E o Fluminense não pode ficar torcendo o tempo todo para contratar jogadores que tem tudo para dar errado, para torcer para alguns deles darem certo. Sabe por quê? Porque quem que faz isso? O Fluminense de 2019, que contratou Guilherme, Lucão, e tralá, e acertou em Alan e Caio Henrique, e a gente ficou feliz. Enfim, fica aí uma análise, espero que Queco, nesse caso, não venha. Mas se vier, vai ter vídeo aqui no canal explicando como ele joga melhor e tal, trazendo informação direto de Goiânia. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!